Além da queda da taxa de desemprego, o que é mais relevante para nós é observar o comportamento da renda, que vem tendo um comportamento bastante positivo, né? Se a gente pegar nos últimos 12 meses, a renda real cresce acima de 3%. Eu vou conversar agora com Rafael Gonçalves, economista da Daicoval Investimentos, que acertou em algumas projeções e aí está em destaque nas listas ministério, né? Conta pra gente. No último ano a gente teve alguns calls bastante certeiros, principalmente no que diz respeito à inflação e a resultados fiscais do governo. E nos últimos meses a gente teve a felicidade de aparecer em alguns rankings organizados tanto pelo Banco Central quanto pelo Ministério da Fazenda. Você está enfatizando uma Selic de 7%, né? Conta pra gente. Bom, na verdade 7% depois do RTI de setembro, na minha opinião, virou teto para a Selic em 2018, então provavelmente a gente vai ver ela a 7 ou abaixo disso. Tá? Por que a gente acredita que isso é um call bastante confiável e sustentável para ano que vem? Primeiro que tem uma alteração em relação ao processo inflacionário interessante acontecendo no Brasil. Das últimas 13 leituras de inflação, os economistas erraram na mediana de mercado, na projeção mediana, em 12 ocasiões, o que não é comum. Porque quando os economistas erram uma vez, erram duas vezes, a gente incorpora o erro à nossa projeção e é difícil a gente errar outra vez. Só que a gente tem errado 12 de 13, né, nas últimas. Então, isso explicita uma mudança mais profunda no processo inflacionário. Então, a inflação ano que vem, muito provavelmente, vai ser uma inflação baixa. Não tão baixa quanto esse ano, porque teve questão de alimentos, mas uma inflação relativamente baixa. A gente projeta 3,9%. Outra coisa que tem acontecido, nem todas as reformas econômicas propostas pelo governo foram aprovadas, mas algumas já foram. A gente tem que lembrar que a trabalhista foi aprovada, tem um impacto significativo para a formação de inflação no médio prazo, a TLP, que é a alteração da TJLP para TLP, que é a taxa que baliza os empréstimos do BNDES, também foi aprovada. Tudo isso contribui para um juro real neutro menor, né? Então, tanto o juro real quanto a inflação em queda faz com que o juro nominal, que é a Selic, possa cair acentuadamente, até os 7% ou abaixo disso. Taxa de desemprego. Olha, a taxa de desemprego a gente tem 4 leituras consecutivas de queda. Tá? Isso explicita que o mercado de trabalho inflexionou, né? Ou seja, começou a melhorar antes do esperado. Isso tem uma implicação importante para o cenário macroeconômico, né? Além da queda da taxa de desemprego, o que é mais relevante para nós é observar o comportamento da renda, que vem tendo um comportamento bastante positivo, né? Se a gente pegar nos últimos 12 meses, a renda real cresce acima de 3%. Tá. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter um crescimento mais moderado da renda real, mas a gente vai ter o número de ocupados subindo mais fortemente. Então, a massa salarial, que é a soma de todos os salários, vai subir mais forte. Então, o consumo que a gente viu muito forte no segundo trimestre, apoiado num FGTS, né, no saque do FGTS, ele vai se manter com um ritmo melhor. Não vai ser 1,4% de crescimento ao trimestre como foi, porque foi um impacto muito pontual, mas a recuperação da renda vai propiciar a recuperação do consumo nos próximos trimestres, né, no terceiro e no quarto tri, e ainda mais fortemente para 2018. O principal driver de crescimento da atividade econômica em 2018 será o consumo, né? A gente projeta 2,5% de crescimento para o ano que vem, baseado em consumo das famílias e na demanda externa. E a oferta de crédito, isso já melhorou também? Olha, os bancos estão dispostos a emprestar, né? Eles estão com caixa disponível. Agora, o crédito ele é procíclico, né? No sentido de que ele vem junto com a atividade. Como a atividade está vindo de forma gradual, né? Eu coloquei que a gente está esperando 2,5% para 2018, é um pouquinho acima do que o mercado estima, mas mesmo assim é um ritmo muito lento, né? É um cenário menos pessimista e não um cenário otimista. Tá? Por que eu coloco isso? Se a gente olhar em perspectiva histórica, né, recuperações da economia brasileira pós 2002, 2003 ou pós crise do subprime foi em média 4,5%, 4,3% no triênio seguinte. Agora a gente está falando uma média do triênio de 2,2%. Então, o crédito não deve reagir, porque a despeito de ser um cenário menos pessimista, ainda é um crescimento baixo. Câmbio.
Cenário de câmbio é mais positivo, né? As contas externas elas estão com um comportamento benigno, né? Sobra dólares para a economia brasileira. A gente pode ver isso através do déficit em transações correntes, que tem rodado 0,7% do PIB, um patamar muito baixo, um déficit quase que insignificante. Por outro lado, investimento direto no país, né, que é a entrada de dinheiro, está rodando 4,4% do PIB. Então, sobra 3,7%, 3,8% do PIB em dólar por ano na economia brasileira nas contas externas. Então, pensar que o câmbio possa depreciar fortemente é um cenário de cauda. Eu vejo que seria possível num movimento de risco, algum abalo político, ou alguma coisa externa, alguma mudança mais forte lá fora, só que não seria duradouro, porque os fundamentos apontam para um câmbio, na verdade, mais apreciado. Tá? Então, provavelmente a gente vai ver um câmbio próximo de R$3, né? Meus modelos apontam para isso. E se tiver alguma depreciação no meio do caminho, vai ser um fenômeno pontual, derivado de risco, mas que no médio e longo prazo, dados os fundamentos, deve retornar. Como outros economistas, você também acredita que mercado e economia estão descolados da crise política? Olha, aí a gente tem que analisar por que a gente teve uma crise econômica tão intensa. Eu listo 3 grandes fatores para isso. Primeiro, a gente teve uma desaceleração do crescimento global muito forte nos últimos anos. Em segundo lugar, a gente teve um endividamento excessivo da economia brasileira, né? E em terceiro lugar, a gente teve uma alta incerteza em relação à política. Bom, se a gente tem esses 3 pontos, só que agora o mundo cresce mais e o endividamento já se reduziu, 2 dos 3 pontos que estavam pressionando a economia brasileira se dissiparam, sobrou um só. Não é que haja um descolamento completo, mas é que existem coisas que melhoraram, fatores que melhoraram, que antes estavam pesando para o lado negativo também. Então a política passa a pesar no campo negativo, só que tem outros fatores que estão contrabalanceando e com peso mais relevante, que aí sim tem feito mais preço no mercado. Nomes de peso na equipe econômica, no Banco Central também ajudam? Olha, isso ajuda bastante. Eu vou passar um dado aqui, um indicativo para a gente ter noção e conseguir mensurar um pouco isso. Dada a revisão das metas do governo, eu fiz uma simulação de quanto pioraria a dívida PIB por causa das revisões para 2017, 2018, 2019 e 2020. Em 2020, saindo das metas antigas para a meta nova, a relação dívida-PIB pioraria em 2,7 pontos percentuais. Tá? Caso a revisão da meta gere um choque no custo da dívida, ou seja, já que o Brasil revisou a meta e a meta vai ser pior, o mercado passa a cobrar mais juros, o impacto seria de 7 pontos percentuais. Ou seja, se você não tiver uma âncora, como um nome forte, que o mercado confie e faça com que o custo da dívida caia, o impacto na dívida PIB é significativo. Então, ter um nome lá que ancore as expectativas para o futuro ajuda, porque grande parte do nosso déficit é derivado de juros e nomes de confiança fazem juros ficar mais baixos. E que perfil de investimentos você percebe está mais aquecido atualmente? Investimento na economia real, investimento no mercado financeiro? Olha, na economia real, investimento ainda são coisas pontuais, porque no agregado tem muita capacidade ociosa, o desemprego está alto, a gente vai ter que ver ainda uma realocação das máquinas e das pessoas antes de vir investimento novo. O que a gente vai ver ano que vem é uma recuperação cíclica do investimento. Então vai ter crescimento da formação bruta de capital ano que vem, segundo minhas projeções, mas é cíclico, tá? É porque veio de uma queda muito acentuada e está voltando. Em relação ao mercado financeiro, né, eu acredito que 2018 é um cenário mais positivo para a Bolsa de Valores. Tá? Por que isso? Porque, diferentemente de 2017, que foi um ano de transição, 2018 é um ano que a gente vai entrar com alguns fatores mais bem consolidados. Por exemplo, a Selic vai começar o ano em 7%, esse ano começou acima de 10%. A inflação vai rodar muito provavelmente abaixo de 4, como eu coloquei, talvez 3,9 ou abaixo disso. O câmbio da situação das contas externas não deve ter uma depreciação significativa, mesmo com episódios de volatilidade, como eleições. Tá? Então, e as empresas vão ter uma melhor atividade econômica, então elas vão melhorar a receita e vão pagar menos juros durante o ano inteiro. Então, a margem líquida das empresas vai melhorar bastante. Então,
Esse ano a gente teve uma alta da Bolsa baseada na expectativa, e ano que vem a gente vai ter uma alta da Bolsa baseada talvez em resultados melhores das empresas. Você mencionou a eleição do ano que vem. Isso é fator de risco a este cenário positivo? Olha, as eleições se configuram para um risco mais de médio prazo do que propriamente para o crescimento econômico do ano que vem. Como eu disse, pode gerar volatilidade, né, principalmente em câmbio, nos prêmios de risco, mas dada a situação das contas externas, deve ser só uma volatilidade pontual. Para crescimento, o impacto deve ser pequeno, porque, como eu disse, também o crescimento vai vir grande parte de consumo, que é menos sensível a essas incertezas políticas, que consumo uma decisão mais de curto prazo. Agora, se fosse baseado em investimentos, sofreria mais. Então, no curto prazo, o impacto é mais pontual. Agora, uma surpresa nas eleições de 2018 com certeza compromete o médio prazo. Questão fiscal. Como é que está isso na sua avaliação? A situação fiscal é um segundo risco para 2018, né? Se configuraria aí no final da complacência do mercado com elevados déficits fiscais. Mas, na minha avaliação, a situação fiscal ela vai depender da recuperação da atividade econômica. O que eu quero dizer com isso? Um déficit da magnitude com que a gente tem, proporcional ao orçamento, ele é inviável de ser extinguido, de ser zerado somente com um corte de despesas. Ele vai ser zerado, né, vai virar superávit através de uma recuperação das receitas fiscais também, que virão com a atividade econômica. Então, a situação fiscal é grave, mas também no curto prazo há pouco o que se fazer. Muito do déficit vai ser resolvido através da volta da atividade. Por isso que a gente vai ver déficits fiscais até 2021, provavelmente, né? E a dívida PIB, a relação dívida-PIB, só deve se estabilizar mais para frente, talvez 2025 ou 2026. Na sua opinião, o corte de gastos, isso está sendo eficiente ou não? Está deixando a desejar? Olha, a gente chegou num patamar de corte de gastos que é inviável, né? Você acaba quase zerando a linha de investimentos, o que prejudica o próprio crescimento econômico. Então, também existe um trade-off, né, entre você ser mais duro fiscalmente no curto prazo e aquilo que você prejudica a atividade por ser mais rígido com gastos no curto prazo. Eu acho que a gente chegou naquele momento em que esse trade-off agora está tendendo mais para você priorizar uma atividade um pouco melhor e ser um pouco mais flexível com os gastos, né? Então eu vejo a revisão das metas fiscais como positivo para a atividade no curto prazo, tendo em vista que existe sim um trade-off de endividamento. Mas acredito que no momento que a gente está, seja até mais positivo para a relação dívida-PIB, que você tenha uma flexibilidade maior no curto prazo no orçamento público. Rafael, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Ducascop TV.